Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Ontem me fizeram uma pergunta sobre um determinado assunto aqui da Bíblia, que eu fico até feliz, né? Porque eu pedi para que isso acontecesse e vocês têm atendido. E uma amiga foi viajar de avião, né? E antes do voo, ela pegou a Bíblia e abriu aleatoriamente. Tinha um versículo lá um pouco pesado, a palavra era pesada, e ela ficou muito intrigada com aquilo, ficou até com medo de viajar, né? De antemão, eu queria deixar claro aqui que, claro, ela não tinha conhecimento do assunto e tal, tanto é que ela foi muito humilde, né, quando perguntou, né, por ter ficado com medo, né, mostrou um respeito pela palavra de Deus, isso também é muito interessante. Mas eu quero deixar claro que, assim, infelizmente, né, alguns pregadores aí também fazem isso com as pessoas, sabe? Muitas vezes pegam um versículo isolado, não explica o contexto, o porquê daquilo, e acabam fazendo um certo terrorismo, né, com as pessoas para prenderem, né, para deixarem elas próximas deles. Então, muito cuidado quando ouvirem palavras assim de maldição ou até mesmo de bênção, principalmente essa palavra estando no Velho Testamento, tá? Então, assim, para que a gente possa compreender melhor, todo mundo sabe quem é cristão, quem está no meio, né? Seja católico, evangélico, enfim, quem tem acesso à Bíblia há um pouco mais de tempo e procura dedicar um tempo lendo, todo mundo sabe que o Velho Testamento era um acordo, era uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Então, assim, não se apegue muito às bênçãos e nem às maldições ali contidas, porque aquilo não é para nós. Tá? Nós somos os gentios, nós somos um povo que foi alcançado depois e que fomos incluídos, né, nessa herança, tanto é que foi refeita uma aliança a partir de Jesus, né, com elas nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros, né, assim como eles. O povo de Israel, ele é um povo que ele deveria ser usado como canal de bênção para o mundo, né? Deus queria usá-los como exemplo para o mundo, só que eles, infelizmente, né, não entenderam e estão procurando ainda algumas respostas até hoje. Tem mais conhecimento do que nós em muitos assuntos, pelo tempo de relacionamento que eles têm com o Deus ao qual nós acreditamos. Eu respeito muito isso, mas em outros pontos, né, espiritualmente falando, eu acho que nós estamos um pouco mais avançados. Apesar de que tem as promessas, né, entre Deus e eles, que eu acho que vai se cumprir, mas aí é um relacionamento à parte. Tá? Do mesmo jeito que você se relaciona com Deus de uma forma diferente do seu vizinho, né, ou do seu amigo, da pessoa que você conhece, isso também acontece entre Deus e aquela nação, né? Ou até mesmo com outras nações. Às vezes nós não entendemos porque Deus parece entre a ser mais bonzinho com um e menos bonzinho com o outro. Não é isso, não é questão de ser bonzinho ou não. Deus sonda os corações. E em cima do seu coração, em cima da sua intenção é que Deus age. Tá certo? Eu falei que o canal não era nem voltado para esse público, mas como essa pergunta ela é muito implícita, ela está muito forte, muito focada nisso aqui, eu vou até ler a passagem agora para que vocês entendam e para que eu possa explicar melhor. Ela leu em Jeremias capítulo 9, versículo 22. Ela leu o versículo 22, eu vou ler o 21 e o 22 para ficar melhor. Porque já a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e como trigo atrás do segador, e não há quem a recolha. Ela me mandou a interpretação dela, a tradução dela era na linguagem de hoje. Essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel, um pouco mais, né, a interpretação é mais próxima dos originais, então por isso que a leitura é um pouco mais complexa. Mas, para quem entenda isso aqui, esse assunto aqui não tinha nada a ver com a viagem dela, tá? E nem com a viagem de ninguém que for fazer. Pode pegar seu avião, vai na fé e vai dar tudo certo,
tá? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui Jeremias estava prevendo o que ia acontecer por meio do pecado do povo, né? O povo estava muito rebelde, distante de Deus, se afastou, queria andar sobre sua própria vontade, não reconhecia uma autoridade acima, não reconhecia Deus como soberano. E aí o que é que acontece? Babilônia estava prestes a invadir Israel. O reinado de Nabucodonosor ia começar... Nabucodonosor já era rei em Babilônia, mas eles iam fazer Israel cativos, né? Então, o que acontece? Jeremias estava prevendo o que ia acontecer, né? Tanto é que ele, no cativeiro, ele ainda foi levado junto, foi levado cativo, né? Que durou 70 anos, né? De Babilônia sobre Israel. Então, isso era para aquele povo, para aquele momento. Então, não pegue tudo que está aqui e traga para você, principalmente no Velho Testamento. Tá bom? Espero que tenha sido claro, espero que eu tenha conseguido explicar, né? Se gostou, vamos continuar naquela campanha, tá certo? Curte, compartilha para 5 pessoas, tá? E se inscreve. Valeu!